Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. A ideia é trazer a psiquiatria voltada para a sociedade e nada mais pertinente nesse tema do que falar de excesso de tecnologias hoje em dia, não é mesmo? Hoje em dia todo mundo está grudado numa rede social, num smartphone, no seu laptop. A ideia é que se você tem problemas com tecnologia, eu, por exemplo, não tenho. Eu uso muito pouco o celular, uso muito pouco meu tablet aqui, que está aqui me esperando, né? Ou seja, é um fenômeno mundial, um fenômeno que todo mundo está enfrentando e está sendo muito pouco discutido o efeito disso na nossa saúde. Então, se você tem alguma questão em relação a isso, alguma dúvida, ou conhece alguém que tem algum problema com o uso racional de tecnologias, esse vídeo é para você. Nós estamos vivendo um momento de sobrecarga sensorial muito grande. Nosso cérebro tem o mesmo peso há mais ou menos 30 mil anos. Ou seja, quando a gente saiu da pré-história, o nosso cérebro já era do jeitão que ele é hoje. Não mudou nada, né? E a quantidade de informação e de novos dados que a gente teve que assimilar ao longo da história foi crescendo. Só que nos últimos anos, principalmente agora no século XXI, houve um boom nessa quantidade de informação. Então tem estudos que demonstram que a quantidade de informação que um camponês do século XVIII, por exemplo, acumulava ao longo da vida inteira dele, é a mesma quantidade de informação que cabe numa edição do New York Times de um dado dia. Então, a gente está vivendo uma sobrecarga muito grande e o nosso cérebro não está preparado para assimilar tanta informação, tanto dado. Então, é muito comum que a gente aceite essas informações de uma forma passiva, sem reflexão. E isso certamente tem relação com as fake news e certamente tem relação com a nossa saúde. No último mês de setembro, na Inglaterra, foi realizada uma campanha para as pessoas se desconectarem. Por que isso? Porque o sistema público de saúde da Inglaterra detectou muitas pessoas começaram a procurar o serviço de saúde, principalmente jovens e adolescentes, com queixas de alteração de sono, com queixas de estresse, com queixas de depressão, de ansiedade, dores articulares por excesso de manuseio mesmo, até acidentes, como a gente mencionou, tudo relacionado à tecnologia, tudo relacionado ao smartphone, principalmente. Então, isso levantou a necessidade de se fazer uma campanha nacional. Foi feita uma campanha em todo o país de conscientização sobre o uso racional das mídias sociais e das tecnologias. Então foram propostos alguns desafios, ou seja, se desconectar 1 hora por dia antes de dormir, ou se desconectar por uma semana, ou até alguns desafios mais radicais de se desconectar por 6 meses. Isso motivou as crianças e os adolescentes a se desafiarem, a verem o quanto eles conseguem ficar sem a tecnologia. Por que isso? Tem 1000 razões que geram alterações na saúde. Tem 1000 fatores associados ao uso das tecnologias que interferem negativamente na nossa saúde. O primeiro que me vem à cabeça é a questão do sono. Você é daqueles que dorme com o smartphone? Que dorme com ele do lado do travesseiro, com a luz acesa? A cada mensagem que chega surge um clarão no quarto e você vai ver o que é? Pois então, só pela luminosidade isso já gera alterações na melatonina. A melatonina é o neurotransmissor relacionado ao sono, é relacionado aos nossos ritmos biológicos. Só a luminosidade da tela do smartphone já interfere com o seu cérebro, já interfere na sua fisiologia normal. E isso está associado a alterações de sono, você começa a dormir pior. A gente faz algumas intervenções em escolas, por exemplo, a gente vê que os adolescentes estão dormindo muito pouco, dormindo muito mal. E isso também tem relação com esse excesso de uso de tecnologias. Quando a gente não dorme bem, a gente fica mais vulnerável ao estresse, a gente fica mais vulnerável a desenvolver depressão e ansiedade também. Outra questão que é importante nas mídias sociais é que elas estão associadas a um isolamento social crescente. Cada vez mais as pessoas ficam no seu mundo virtual, se relacionando com as pessoas de uma forma virtual, não encontrando as pessoas pessoalmente, saindo menos. Ou seja, isso comprovadamente se associa também a quadros de depressão e a quadros
de estresse por conta da falta da interação social. O ser humano é um animal social e precisa de contato visual, de contato verbal, de contato físico, e a gente está ficando privado disso. Outra questão que pega muito nas mídias sociais é a questão da comparação. A gente começa a ver fotos das outras pessoas ou textos, a gente começa a se comparar e muitas vezes a gente se compara negativamente, a gente se vê em desvantagem, porque na rede social todo mundo é feliz, todo mundo é bem-sucedido, todo mundo é inteligente, mas a gente sabe que essa não é a realidade da vida, só que para algumas pessoas isso soa como uma comparação no sentido de se depreciar, de se sentir pior do que as outras pessoas, e isso também gera sintomas depressivos também. O que fazer, né? A gente está imerso na tecnologia, não dá para propor para ninguém uma ruptura com essa tecnologia toda, mas a gente tem que fazer um uso mais racional disso tudo. A gente tem que usar isso ao nosso favor e não contra a nossa saúde, o nosso bem-estar. A gente precisa se desconectar pelo menos por alguns períodos do dia, né? A gente precisa, o tempo que você conseguir se desconectar por 15 minutos, se é isso que você aguenta, ótimo. Meia hora, maravilha. 1 hora, perfeito. O tempo que você conseguir, você tem que desligar seu smartphone, seu tablet, seu laptop, ficar com você mesmo, fazer alguma outra atividade, interagir com uma pessoa, conversar com um amigo, né? Hoje em dia a gente nem liga mais para os amigos, né? A gente conversa por WhatsApp, a gente manda emojis, a gente manda mensagens de áudio, mas a gente não liga para bater um papo. Isso no meu tempo era muito comum, hoje em dia não existe mais. E isso também é uma forma de interação social, é uma rede de proteção que cada indivíduo precisa ter para aguentar o estresse do dia a dia. O uso excessivo das tecnologias pode gerar a necessidade de um tratamento mesmo. Esse tratamento pode ser através de uma psicoterapia, pode ser através de uma acupuntura, pode necessitar de medicação psiquiátrica em alguns casos, se houver depressão e ansiedade associados. Outra técnica também que pode ser utilizada é a meditação. Um momento em que você fica com você mesmo, que você aprende a respirar melhor, que você administra melhor as suas emoções e pode diminuir essa compulsividade, essa necessidade excessiva de utilizar as mídias sociais e a tecnologia. A gente sabe que a tecnologia estimula as mesmas regiões cerebrais que as drogas estimulam, que o sexo estimula, que a comida estimula, são regiões relacionadas ao prazer. Só que relacionadas a um prazer muito efêmero, que acaba muito rápido. Então, por isso, a gente precisa entrar de novo, se conectar novamente, acessar novas informações. A gente necessita desse estímulo contínuo e repetido. Então, acabando esse vídeo aqui, se desconecta um pouco, vai conversar com seu pai, sua mãe, seu amigo, sua namorada, seu namorado, ou vai ler um livro. Não acredite em tudo que você vê na rede, pois muitas vezes você está comprando uma opinião de uma outra pessoa, você não está indo na fonte das informações, você não está comparando informações e aí você não está refletindo. Excesso de informação não é igual a conhecimento. Conhecimento exige reflexão. Fica a minha dica. Se você curtiu esse vídeo, dê um joinha para mim ou compartilhe com algum amigo, alguma pessoa próxima. Isso ajuda muito o crescimento do canal e facilita que eu chegue no maior número possível de pessoas para falar de questões tão delicadas e tão escondidas como são as questões de saúde mental em geral. Muito obrigado.